Certo, então, dando seguimento aqui, né, no projeto simulado, nós temos essa parte aqui, né, esse primeiro circuito, que é o circuito do motor de corrente contínua. Aqui a gente pode perceber que ele é um pouco diferente do projeto físico, porque ele conta com a presença de um regulador de tensão 7805. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai pegar a entrada, né, a tensão de entrada, que nesse caso aqui vão ser 9 volts, e ele vai transformar, né, para 5 volts, que é o que o motor vai acabar recebendo. Então, aqui no circuito desenhado, a gente pode perceber um pouco melhor, né, como é que é o funcionamento do transformador. Então, o transformador ele é composto por dois indutores, né, pelo enrolamento primário e pelo enrolamento secundário. E o que é que vai acontecer nele? Através do enrolamento primário vai fluir uma corrente, né, uma corrente que, como vocês podem ver aqui, que isso vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético ele vai induzir no enrolamento secundário, né, nesse outro indutor, uma corrente elétrica. Então, como a gente sabe que nos indutores a tensão é derivada da corrente, então vai ser gerada também, né, um outro valor aqui de tensão nesse enrolamento secundário. E o que é que vai acontecer? Esse valor da tensão ele é determinado da seguinte forma. Existe uma razão entre a tensão 1 e a tensão 2 que é diretamente proporcional à razão entre o número de enrolamentos, no caso de espiras, né, entre o primeiro e o segundo. Então, a tensão 1 sobre a tensão 2 vai ser o número de espiras de 1 sobre o número de espiras 2. Então, nesse caso, né, como a mudança que a gente quer fazer é mudar de 9 volts para 5 volts, a razão vai ser de 5 para 9, né? Como vocês podem ver aqui, foi o que eu coloquei nessa parte aqui. N1 sobre N2 vai ser igual a 0,56, que é justamente 5 sobre 9, né? Na realidade é 0,555, né? É uma dízima periódica, então a gente arredonda aqui para 0,56. E então a gente pode ver aí, né, nessa parte de baixo, no transformador, que justamente o valor da tensão 1 vai ser igual a 5,0 alguma coisa, aproximadamente 5, e o valor da tensão 2 igual a 9 volts. E isso é afirmado, né, quando a gente vê aqui o motor, que ele vai receber justamente esses 5 volts, que foi o que foi transformado no transformador. E é interessante perceber também aqui, né, nessa parte do circuito, a corrente que flui pelo transformador, porque, como a gente sabe, a tensão ela é derivada da corrente e a corrente ela é dada, né, decorrer do tempo. Então, vocês podem ver aí embaixo que realmente ela vai se modificando, né, ao longo do tempo. Então, antes de dar prosseguimento, né, no circuito, eu acho que é importante explicar um pouco como é que funciona o sistema de cores, né, dos resistores. Então, cada faixa ela vai ser correspondente a um algarismo, né? No caso, cada faixa com uma cor ela vai ser correspondente a um algarismo. Por exemplo, as faixas vermelhas indicam 2, ou no caso do multiplicador, vezes 100, as faixas laranjas 3, as amarelas 4 e por assim vão, como vocês estão vendo aí. Então, por exemplo, se eu quisesse achar um resistor de 330 ohms, a gente tem aqui a primeira faixa, que seria a faixa laranja, a segunda também laranja, e o multiplicador aqui, por exemplo, que é o 10, né? Fazendo 33 vezes 10, 330 ohms. E por assim vai para cada número que você quiser montar. Então, vamos supor, um resistor de 1000 ohms, a gente tem aí também como montar cada um deles de acordo com, né, os algarismos dados e as cores. Nesse caso, a gente tem aí, por exemplo, né, o de 1000, que seria 1 na primeira faixa, que seria o marrom, a segunda faixa preta, e aqui, né, o multiplicador, a terceira faixa, seria o vermelho, então 10, que seria o primeiro algarismo, né, vezes 100, 1000. E aí também pode ser colocada a taxa de tolerância, né, que ela vai dizer que pode ser um pouco mais de resistência ou um pouco menos, mas que vai ser aí em torno de 1000 ohms a resistência.
Então, agora passando, né, para o circuito em si, aqui vocês podem ver que eu não utilizei o sensor, o DHT11, né, porque realmente não tem nesse simulador. Então, esse TMP é um sensor de temperatura, que ele é o mais próximo possível do DHT11. A única diferença é que não vai ter o pino referente à leitura da umidade, né, mas fora isso, ele vai ser ali basicamente a mesma coisa. Então aqui a alimentação do circuito ela é dada, né, pelo próprio Arduino, por aqueles 5 volts, que é o máximo, né, a tensão máxima que o Arduino permite. Isso ligado a um resistor de 1000 ohms, como eu já expliquei, né, o marrom, indica 1, o preto, que indica o 0, o multiplicador de 100 e a faixa de tolerância, né, aí, que pode ser um pouco mais de 100, de 1000, na verdade, e um pouco menos de 1000, mas ele vai continuar sendo um resistor de 1000 ohms. Então, aqui como mostra a leitura do multímetro, justamente, o valor da tensão que está sendo lido, né, ou desculpa, da resistência que está sendo lido, é 1003 ohms, na verdade, né? Na verdade, 1030 ohms, que ele entra justamente nessa faixa de tolerância que eu tinha dito, que pode aparecer às vezes nos resistores, e nesse caso ficou um pouco a mais, mas ainda assim ele continua cumprindo a função dele sem atrapalhar o funcionamento do circuito. Agora, um fato interessante de observar é que a leitura da resistência, quando eu coloco entre o polo positivo e negativo para ser lido, ele dá um erro, justamente porque o valor da resistência existente é a resistência interna do resistor, que vai ser muito pequena, e por isso que está dando esse erro. Então, quando a gente faz a leitura aí, né, da tensão, a gente pode perceber que é justamente os 5 volts, como eu tinha dito. E a da corrente, a gente vê que é uma corrente muito, muito grande. E por que que isso acontece? A lei de Ohm, ela nos diz, né, que a tensão, o valor da tensão, ela é igual à resistência vezes a corrente. Isso vai implicar que quando a gente tem uma tensão constante, como aí a gente tem, né, os 5 volts, quando a gente tem uma resistência muito, muito pequena para deixar, né, a equação equilibrada, a gente precisa de uma corrente muito, muito grande. E é por isso que está sendo lido esse valor, né? E agora, retomando a leitura, né, entre o polo positivo do sensor e o pino de leitura, é possível a gente perceber que esse pino de leitura ele não está sendo ligado a nenhuma fonte de tensão, né, a nenhuma tensão dessa de 5 volts. Ele está sendo simplesmente ligado a um pino analógico e ao sensor diretamente, enquanto a única forma de alimentação que passaria para ele é a sua ligação com o sensor e com o polo positivo. Por causa disso, como está sendo mostrado aí, o valor da tensão que fica entre esses dois pontos ela é extremamente baixa, então ela fica aí 42 milivolts. E de novo, por causa da lei de Ohm, né, a gente sabe que V é igual a R vezes I, ou seja, V sobre I vai ser igual a R, e como a gente tem aí que a resistência é constante, né, aproximadamente aí 1030 ohms, a gente sabe que como essa tensão ela já está nessa ordem aí, né? A corrente ela tem que ser ainda menor, ou seja, ela tem que ser 1000 vezes menor do que o valor da tensão. E quando a gente faz aí a leitura da corrente, a gente pode perceber que justamente, né? O valor da corrente são 42 microamperes, então realmente vão ser 1000 vezes menor do que o valor da tensão lida. O que faz aí, né, obedecer a lei de Ohm certinho. E passando agora para a última parte do circuito, né, para a última parte do projeto, a gente tem aí o circuito do LED, que é o LED alimentado pelo capacitor. Como vocês podem ver aí, né, a simulação está rolando e o LED ele permanece desligado, que é justamente por causa do que eu tinha explicado, que eu tive que trocar o sensor e o código ele estava programado para o sensor de umidade, né, e não para o sensor de temperatura. E é por isso que o LED ele permanece, então, desligado durante toda a simulação. Mas então, eu acho que é importante explicar um pouco sobre como é que esse capacitor ele vai alimentar o LED. O capacitor ele é composto por duas placas paralelas com um material que geralmente é isolante entre elas. E através dessas placas
aplicada uma corrente ou então uma tensão que vai carregar essas placas, uma positivamente e uma negativamente. Isso vai fazer com que seja gerado, além de um campo elétrico, né, uma diferença de potencial, né, uma fonte de tensão, que vai ser o que vai carregar esse LED. Logo aí de cara, eu acho que também já dá para perceber que esse circuito ele se trata de um circuito de primeira ordem, assim como o circuito do motor com os indutores também se tratava, né? Porque tem a presença de um capacitor, no outro caso era a presença de um indutor, ligado a outros componentes eletrônicos, né? Como resistores, fontes de tensão, LEDs e tudo mais. Por causa disso, não vai ter nenhum circuito de segunda ordem, né? Aqui no projeto, porque nenhum circuito ele apresenta dois capacitores ou dois indutores que não estejam ligados nem em paralelo e nem em série, né? E também nenhum que tenha um capacitor e um indutor juntos. Também não tem a presença disso. Então, os dois, tanto o circuito do LED como o circuito do motor, eles vão ser circuitos de primeira ordem. Passando agora, né, para a parte da análise do circuito em forma de desenho, a gente pode perceber que ele obedece muito bem às leis de Kirchhoff e às análises nodais, porque o valor da corrente que ela entra em cada um dos nós é igual ao valor da corrente que sai. A gente pode ver que isso é verdade para cada um aqui dos pontos, né? O valor que entra é igual ao valor que sai. É um ponto que é importante ressaltar, né, que como a corrente ela é derivada da tensão, então a corrente que vai para o LED ela é justamente o valor da corrente gerado pela tensão no capacitor, né? Aqui a gente pode ver que é a mesma. E também por se tratar de capacitores, né, uma coisa importante ressaltar é que a corrente ela vai se alterando ao longo do tempo, né, porque ela é dependente aqui do tempo e como a gente pode ver, ela vai sendo, né, alterada. No caso, ela está sendo descarregada porque o capacitor ele tende a ir se descarregando, né? E foi isso, esse foi o projeto, todas as partes do circuito, e é isso.